Só os irmãos campados do Senhor, amém? Amém. Amém. Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui em Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graças diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eita, glória a Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Obrigada. Ano passado eu falei, eu vou ler a Bíblia. Aí consegui ler até em mês de março, mano. Depois eu me perdi, não consegui mais, me atrasei demais. Mas esse ano eu fiz diferente, eu comecei a ler a Bíblia antes de começar o ano, de agora eu quero ver. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, que toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, ela nos renova. No ano você lê a palavra do Senhor, Ele fala contigo na palavra. No outro ano Ele vai falar a mesma palavra, Ele fala de forma diferente. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas. Talvez naquela palavra que você leu, você não entendeu nada naquele capítulo, naquele livro. Mas no outro ano o Senhor te dá entendimento. Aleluia. Ou seja, a prática de ler a palavra do Senhor, o desejo, né? E nós, como cristãos, assim, a gente tem que entender algo, que tem momento que a gente não quer mesmo, nossa vontade do homem, de ler, de orar, mas a gente, como servo do Senhor, nós temos que fazer mesmo sem vontade. Aleluia. E eu começando dias atrás, lendo a palavra do Senhor, né? E a palavra diz que, no capítulo 2, o Senhor diz que Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. É interessante que Deus, Ele, desde o começo, a referência do homem para Deus é Ele mesmo. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele faz o homem, e Ele, depois que Ele faz o homem, Ele depois diz assim: poxa, não é bom que o homem viva só, vou fazer uma mulher. E Ele coloca a mulher, mas infelizmente poucos capítulos, não vai nem, acho que 2 capítulos, a mulher lá cai, e o homem também. Mas o Senhor, Ele continua com a sua palavra. Aleluia. Ele tira o homem do jardim, Ele faz um jardim, Ele coloca o homem para dominar, mas o homem não aproveita que o Senhor colocou nas mãos dele. Aleluia. Mas o Senhor, Ele não desiste do homem. Ele não desiste da humanidade. E quando Ele chega aqui, nessa geração aqui, quando Ele chega aqui, já após alguns tempos, aleluia, Ele se depara com um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele andava no meio daquela época dele, era um que agradava a Deus. Porque ele fazia aquilo que agradava o Senhor. É necessário, irmãos, que mesmo em tempos difíceis, possamos fazer a diferença, seja onde for. Aleluia. Aleluia. Seja em que situação estejamos, possamos fazer a diferença. Não para mostrar para o homem, não para dizer que nós somos melhores. Aleluia. Tempo passado aí eu conversava com uma missionária, aleluia, uma pessoa da minha família, e conversando com ela, disse: eu fiz tanto na obra, eu fiz isso, eu passei quanto tempo na obra, e dava para entender que aquela mulher, ela queria reconhecimento do homem. E eu dizia assim, depois eu falava para ela, eu disse: olha, a Bíblia diz que quando a gente quer ganhar galardão aqui, a gente não vai ganhar o galardão do Senhor. Aleluia. E eu entendo, irmão, nessa palavra, que o andar com Deus
Não importa se o irmão gosta de você, não importa se você está agradando, louvado seja Deus. Agradar a Deus é algo espontâneo, algo a sós. É você e Deus. E Ele vai fazer diferente na tua vida. Vai ter consequência, louvado seja Deus. Noé, irmãos, em meio de uma sociedade corrompida, porque a palavra do Senhor diz que Ele faz um homem bonito, mas o homem, ele começa, a Bíblia diz que a maldade, ela começa a se multiplicar na terra, e chega um ponto que o Senhor diz: olha, eu me arrependo de ter feito o homem, aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor se arrependendo, o Senhor continua apostando no homem, porque é a sua imagem e semelhança, aleluia. O homem, ele cai, mas o Senhor levanta, diz assim: a tua força, não é com a tua força que tu tem que andar, é com a minha força. Louvado seja o Senhor. E o Senhor, cada vez que passa, cada ano que passa, cada dia que passa, Ele nos renova. Ele nos mostra que não é do nosso jeito, que não é com a nossa força, mas com a força do Senhor. A palavra do Senhor fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele diz que nós devemos que buscar força nele, aleluia, porque é nele que está todas as forças. Aleluia. Ele diz que nós temos que ter a armadura, né, para combater nos dias maus, porque o inimigo da nossa alma, irmão, ele é estrategista. O inimigo da nossa alma, a Bíblia diz que ele é astuto, louvado seja Deus. Então, nós como cristãos devemos estar armados com o capacete da salvação, com o sapato do Evangelho, com o cinto da verdade, louvado seja o Senhor, com a couraça da justiça, com a espada que é a palavra de Deus, aleluia, porque os dias são maus. E para terminar a minha oportunidade, eu gostaria de testemunhar rapidamente. Agora no domingo, fui fazer umas compras ali no Gavião, e por volta de umas 11h30 para 12 horas, e aí eu peguei e deixei a Isabela em casa com as compras, e me lembrei que eu tinha que comprar uma outra coisa ali, um cabo, e não achava nada aberto. E aí quando eu chego ali mais ou menos ali mais perto da escola, eu vi uma loja aberta, só que eu já tinha passado. Aí eu entro na calçada ali do lado direito, quem vem, do lado esquerdo na verdade, e eu faço o recuo com a moto, né, para mim voltar para o asfalto, e vinha uma carreta. E eu esperei a carreta passar, irmãos. E eu aqui, na calçada, atravessado na calçada. Quando a carreta passou, eu acelerei a moto. Quando eu acelerei a moto, eu vi um negócio cair atrás de mim, bem no lugar que eu estava. Era um porte de madeira, irmãos, quadrado, mais ou menos uns 6 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei assim, sem entender. Eu olhei a mulher e disse: meu Senhor, Deus te deu um livramento agora. E eu fiquei sem entender, irmão. No lugar onde eu estava, exatamente. Só foi questão de eu chegar ali, como essa criança aí, o pau caiu. Louvado seja o Senhor, que o Senhor obrigado. É nos mínimos detalhes que o Senhor cuida de nós. Amém? A Senhora agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.